Uma boa noite a todos. Sou o pastor Josias da Igreja Cristã Nova Vida em Santa Cruz da Serra. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Peço a Deus que Ele venha falar poderosamente aos nossos corações. Hoje é quarta-feira, será um dia que nós estaremos aqui cultuando a Deus no santuário, mas estamos impedidos de realizar o culto público. Mas isso não pode te impedir, aí aonde você está, de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de bendizer o nome do nosso Deus. Então, mediante a palavra de Deus, mediante a oração, nós devemos cultuar a Deus. Então eu peço a você que esteja atento a isso, esteja percebido. Os membros aqui da Igreja de Nova Vida em Santa Cruz da Serra, a igreja que pastoreio, vocês sejam apercebidos, não deixe de louvar a Deus, Nós temos que falar a Deus. E o culto de quarta-feira normalmente é um culto em que nós dedicamos grande parte do tempo do culto para a oração. É colocar o rosto no pó, é clamarmos a Deus, é suplicarmos, é fazer oração piedosa, clamando a misericórdia do nosso Deus sobre a igreja, sobre nossas famílias, E nessa noite eu quero trazer reflexão também para o lado da oração, Para nós estarmos sabendo que a oração, ela liberta, ela cura, ela realiza prodígios em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós refletirmos na palavra de Deus, como nós temos feito, nós vamos bendizer, louvar o nome do nosso Deus, declarar que glória e poder pertencem ao Senhor, glória e poder pertencem a Jesus. Vamos declarar, irmã Judete. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor. Ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. Ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor. Ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. Ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. Aleluia, Deus. Glória a Louvado Deus. seja, Senhor. Tudo que fizermos, Pai, que seja para louvor e Deus, glória do Teu nome, louvamos, Senhor. Deus. Onde andarmos, Senhor, onde Glória a estivermos, Pai Deus. querido, que a nossa vida reflita, Senhor, Teu Glória amor e a Teu Deus. cuidado, Senhor. Glórias ao Senhor Aleluia. Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos essa noite, Jesus. Entregamos a Ti as nossas orações, Senhor. Glória a Deus. Vamos declarar esse louvor, irmã Judete. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Glórias ao Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Nós te pedimos em nome santo de Jesus. Recebe, Senhor. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, fazer a reflexão na palavra de Deus. Eu peço a você que vamos abrir nossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 34, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Palavra de Deus, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz a palavra de Deus: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro,
agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os ao magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou no corredor e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Santo e poderoso Deus, é a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos na nossa reflexão, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo do Senhor, abra o nosso entendimento. Abra o entendimento daqueles que me ouvem, Senhor, para compreender qual é a tua boa vontade para nós através dessa meditação. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler, eu fiz uma leitura mais prolongada um pouco, né? Nós vemos, nos leva claramente, né, a entender, porque o texto enfatiza com muita propriedade a importância de uma vida de oração, a importância de um lugar de oração. Paulo e Silas são levados a Filipe, né? Por orientação do Espírito Santo, quando nós lemos um pouco os versículos anteriores, né? Eles são levados à cidade de Filipos, né? E permanecem ali alguns dias. E no sábado, eles saem da cidade e se dirigem ao lugar próximo ao rio, né? Onde lhes pareceu ser um lugar de oração. E lá encontraram algumas mulheres, dentre as quais estava Lídia, vendedora de púrpura. E o texto diz que era uma mulher temente a Deus, e que ela ouvia a Paulo e Silas atentamente. E o texto diz que abriu-se-lhe o coração, o Senhor abriu o coração. Glória a Deus. Para que ela entendesse, para que ela compreendesse o que o Paulo dizia. E o texto diz que ela foi batizada e toda a sua casa. E diz que após passar pelo batismo, ela constrange a Paulo para que fique alguns dias na sua casa, fique com ela, né? Então nós vemos que nesse primeiro relato, que a oração em um nome de Jesus salva, traz arrependimento, leva ao batismo, porque aconteceu isso na vida de Lídia e toda a sua família. O segundo caso que nós lemos no texto, né, diz que eles, dias posteriores, caminhando em direção ao lugar de oração,
que provavelmente era uma sinagoga, um santuário. Eles vão ao lugar de oração e se deparam com uma outra jovem, uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E a palavra diz que ela dava grande lucro aos seus senhores, né? Aos seus donos, como a palavra diz, pelas suas adivinhações, né? E ela seguia a Paulo e Silas dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles mostram a vocês, eles anunciam o caminho da salvação. E nós vemos que nós hoje entendemos, ela nem sabia que ela mesma seria alvo dessa salvação. Oh, glória a Deus, hein? Oh, glória a Deus. E diz que ela ia seguindo Paulo e Silas, dizendo: esses homens anunciam o caminho da salvação. E Paulo e Silas, indignado após vários dias desse procedimento da jovem, diz que Paulo, indignado, se vira para ela e diz: manda que o espírito imundo a deixe, o espírito de adivinhação a deixe, em o nome de Jesus Cristo. E na mesma hora diz que o espírito a deixou. Então nós vemos que a oração, o lugar de oração, a oração libertou aquela jovem que estava cativa de um espírito maligno, um espírito de adivinhação. O terceiro caso diz que por ter procedido assim, por ter anunciado Jesus a essa jovem, falado, mostrado a ela o caminho da salvação, diz que Paulo e Silas são presos, porque havia se quebrado o lucro dos senhores daquela jovem, porque eles tinham lucro com as suas adivinhações. E diz que eles pegam Silas e Paulo e os leva preso, né? E após apanharem, serem entregues aos seus algozes, colocado no cárcere mais fundo, apanhar, ser colocado no tronco. Diz que Paulo e Silas estavam presos ali no tronco, com seus pés amarrados. E Paulo e Silas, humanamente falando, tinham todos os motivos, né? Humanamente falando, para chorarem, para reclamarem, para murmurarem contra Deus. Mas, no entanto, você que me ouve, a palavra de Deus diz que eles fizeram do cárcere o seu lugar de adoração. Lugar de oração, eles fizeram lugar de oração no cárcere. Eles resolveram ali louvar a Deus, talvez pelos açoites, pelas pancadas, pela dor do sofrimento, as costas, talvez em frangalhos, rasgadas pelas varas. E diz que eles acrescentaram louvor à oração. Glória a Deus. E a palavra de Deus que você leu comigo diz que todas as cadeias foram quebradas em nome de Jesus. As portas foram abertas em nome de Jesus. A oração no nome de Jesus quebra as cadeias. Aleluia. A oração no nome de Jesus liberta. A oração no nome de Jesus salva, traz o arrependimento e o batismo. Então você que está me ouvindo nessa reflexão, nesse vídeo, você que me ouve, entenda. Você precisa ter isso, o crente precisa guardar isso no seu coração. A oração abre o nosso coração. A oração abre a nossa mente. A oração nos leva ao arrependimento diante de Jesus. E nós somos salvos pelo batismo, como foi Lídia e sua família. A oração expulsa demônios. Afasta o mal, como fez na vida daquela jovem adivinhadora. E a oração abre porta, quebra cadeias em nome de Jesus. Então você precisa entender isso. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de clamar. Nós temos essa arma poderosa que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta nesse momento. Eu quero te perguntar, como está a sua vida de oração? Como seu pastor, eu tenho que exortá-lo. Você que está na igreja de Nova Vida aqui em Santa Cruz da Serra, não pare de orar. Não pare de buscar na palavra de Deus
A palavra de Deus tem que alinhar a sua oração alinhada à palavra de Deus, nós estamos no caminho certo. O caminho que aquela jovem disse é o caminho anunciado para a nossa salvação. Então, ore em nome de Jesus, para que as portas sejam abertas, as cadeias sejam quebradas, o mal seja afastado e que ao final de tudo nós sejamos conduzidos pelo caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, quão importante, Deus, é sabermos, Deus, que devemos clamar, viver uma vida piedosa, a nossa oração com piedade diante de Ti, Deus, clamando em nome de Jesus. Toda autoridade e poder está no Teu nome, no nome de Jesus. Por isso, nessa noite, nós oramos ao Senhor, Deus. Oramos para que o Senhor espanque, para que o Senhor venha afastar o mal, Deus, pela autoridade do nome de Jesus. Que através, Senhor, dessas situações, até mesmo difíceis, como enfrentou Paulo e Silas, Deus. Não é fácil enfrentar uma prisão, açoites, o tronco, a cadeia, Deus. Mas em meio à situação difícil, eles fizeram ali um altar, um lugar de oração ao Senhor, Deus. E nessa noite nós fazemos um altar de oração diante do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus Cristo, meu Senhor. Senhor, contempla-nos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Jesus. Contempla, Deus, vai rompendo os grilhões, vai abrindo as portas, as cadeias, rompendo os grilhões de ferro, as portas de bronze pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Deus, salva, Deus, salva nossas famílias. Senhor, aviva a Tua igreja, começa em mim, Deus, aviva a Tua igreja. Eu oro, Senhor, começa por mim, Senhor. Aviva-nos nessa noite, Jesus. Nós sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Por isso nós nos abrimos diante de Ti nessa noite, Deus. Abre os nossos corações, Jesus. Assim como o Senhor fez com aquela jovem, Deus. Abre os nossos corações para termos o perfeito entendimento de qual é a Tua boa e agradável vontade para nós, em meio a tudo isso que está acontecendo, Jesus. Nós oramos, Senhor, e fazemos isso como Paulo decretou, fazemos isso em o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder, todo nome, toda autoridade está subjugada ao nome de Jesus, Pai. Então nós clamamos a Ti, Senhor, amém e amém, Jesus. Que o Senhor Te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Amém.